bem, voltamos com mais um bloco do Superi Notícias. Nesta quarta-feira, no primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e também, claro, as notícias acerca dos bastidores da política brasileira que estão pegando fogo. Afinal de contas, em outubro teremos eleições. Lembrando sempre que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV. Lá, meu amigo, você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20 da TV a cabo. Neste segundo bloco, tenho a honra e a oportunidade de conversar com um dos grandes empresários aqui de Governador Valadares, que está aqui para poder falar sobre o mercado imobiliário. E com certeza, para poder falar de mercado imobiliário aqui em Governador Valadares e região, claro que eu vou conversar com ele, Fausto Perim. Primeiramente, Fausto, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Fausto, para a gente poder começar nosso bate-papo, como eu disse na abertura do nosso bate-papo, falar de mercado imobiliário sem falar com você seria um crime. E é uma área totalmente em crescimento e que mesmo na pandemia, assim como outras áreas, conseguiu crescer mesmo, principalmente nos períodos mais agudos da pandemia. De fato, isso aconteceu, mesmo na pandemia, o mercado imobiliário cresceu bastante. Olha, quando a pandemia começou, realmente foi um motivo de muita apreensão, porque a gente, com as empresas fechadas, né, e sem saber como que seria o futuro, né, a gente ficou realmente muito apreensivo e sem saber como que seria o dia de amanhã, acho que como todo mundo, de todas as áreas, né, mas com o passar dos dias a gente se começou a surpreender muito, porque mesmo no início da pandemia, quando a gente estava fechado, com as empresas fechadas, sem poder emprestar chave, tendo que atender os clientes lá no portão, com máscara, com todas as precauções e tal, a gente começou a perceber que, com a empresa fechada, a gente estava conseguindo locar imóveis e fazer venda de imóveis em níveis superiores aos anos anteriores que a gente estava com a empresa aberta. Né? Então, realmente foi um grande mistério, uma grande surpresa, né? Lógico que isso trouxe, a gente teve que aperfeiçoar o jeito de trabalhar, né? O que foi muito interessante, mas realmente isso aconteceu. Tanto na área de locação quanto na área de venda, a gente teve resultados superiores aos anos anteriores. E justamente sobre esse fenômeno, por que, na sua opinião, isso aconteceu? Olha, para dizer a verdade, não sei. Porque, assim, algumas questões relacionadas à venda de imóveis, a gente até levou aquela questão, assim, como as pessoas estavam ficando mais em casa, elas começaram a valorizar mais, ter um espaço de qualidade, né? Ter um espaço assim, que ele pudesse viver melhor dentro de casa, né? A gente percebeu muito isso. Também na questão de locação, assim, algumas pessoas começaram a querer mudar de um apartamento menor para uma casa onde tivesse possibilidade dos filhos ter espaço, mas eu acho que esse movimento todo não era suficiente para que isso pudesse acontecer, né? Até porque tinha questões de instabilidade financeira, todo mundo estava também ansioso pelo dia da manhã, que ninguém sabia muito, né? Mas eu acho que uma das explicações seria isso, mas ela não era suficiente para manter esses índices, entendeu? Começamos o nosso bate-papo falando, né, principalmente nos períodos mais agudos da pandemia. A gente pega aí, claro, o ano de 2020 e também o ano de 2021. Ainda estamos vivendo a pandemia, alguns casos acontecendo, infelizmente mortes, mas neste momento de 2022, quase final de julho, agosto batendo na porta, neste momento, como está o mercado imobiliário? Olha, 2020 e 2021 foram anos bem atípicos mesmo, como eu disse, né? Tanto para a área de locação quanto para a área de vendas, a gente cresceu. 2022, o ano começou um pouco diferente. A gente já sentiu, assim, apesar da pandemia ter diminuído suas consequências, mas a gente sentiu, assim, uma diminuição desse crescimento. Ainda estamos em crescimento, mas não na velocidade, na intensidade que a gente via nos anos anteriores. Né? Talvez aí por uma série de outras questões também tão graves que vieram, também causadas pela pandemia, né? Que foi uma crise inflacionária, né? Que comeu aí uma parte da renda das pessoas, quer não, quem hoje vive de salário, quem tem uma renda fixa, os reajustes salariais não estão
acompanhando o crescimento dos preços das coisas, né? Então, isso tudo traz uma diminuição de comércio, uma diminuição de dinheiro circulando, e em todas as áreas isso é sentido, né? Junto com isso, aumento dos juros, quer dizer, o investidor de imóveis começa a ver que o dinheiro no banco está rendendo mais do que o investimento de imóvel. Às vezes, ele tem uma tendência a ter parte do patrimônio dele aplicado, né, em instituições financeiras. E, então, basicamente, é isso. Tem algumas áreas que, mesmo faltando 6, 5 meses para poder começar o próximo ano, já é possível tentar imaginar o que vai acontecer um pouquinho ali na frente. Como o senhor mesmo disse, em relação ao ano de 2022, principalmente no início, o movimento de crescimento não foi tão expressivo assim quanto foi em 2020 e em 2021. Para 2023, tem como fazer alguma previsão ou ainda é muito cedo? Olha, na verdade, assim, a gente tem um cenário bem difícil, né? A nível de mundo, a gente vê aí guerras que estão influenciando muito o mundo inteiro, né? A gente vê esse movimento inflacionário, a própria pandemia que vai e volta, né? Agora mesmo a gente vê lockdown na China, que era um grande consumidor, ficaram lá fechados 60 dias dentro de casa, o que atrapalha o mundo inteiro. A gente tem eleições, né, que quer queira, quer não, causam uma instabilidade, porque, sei lá, dependendo da política a ser adotada pelos próximos candidatos, aquele que está na frente da pesquisa, isso tudo gera uma instabilidade econômica e tudo mais, e política, que afeta o mercado imobiliário. Eu acho que uma tendência... O mundo precisa do mercado imobiliário, né? O Brasil tem déficit de residência, precisa construir, precisa crescer. Então, assim, o mercado imobiliário ele é desejável, porque ele gera muito emprego, né? Tanto na construção civil como no final, que somos nós, os vendedores, os administradores. Então, assim, o mercado imobiliário precisa crescer, né? Independente de qualquer coisa. Mas o cenário é muito instável, eu acho, para você fazer previsões, entendeu? E justamente você que tem tanta experiência e tantos anos nesse setor, para a gente poder, no caso, você dar aquela dica para quem pretende investir, quer comprar uma casa, quer iniciar um financiamento, enfim, qual que é a dica que você dá? Porque, pelo que eu acompanho e observo, nesse mercado imobiliário, principalmente pensando com a cabeça de quem pretende investir em um imóvel, ou até mesmo fazer uma questão relacionada à questão de aluguel, planejamento talvez seja a palavra principal nesse setor. É por aí? Assim, a dica que eu dou é a dica que eu dou para mim, para minha vida, né? Assim, eu sempre falo com meus clientes assim, você está querendo esse imóvel para quê? Ah, eu estou querendo para eu morar. Quando eu quero um imóvel para mim, ele é mais do que um investimento, entendeu? É lógico que eu não estou querendo rasgar dinheiro e eu não estou querendo desperdiçar nada, mas eu vou comprar aquilo que me dá prazer e que me dá qualidade de vida. Quando eu penso em investimento, eu já penso em outra coisa, né? Eu já penso em comprar num lugar com tendência de valorização, tendência de ganho. Então, eu já penso num outro tipo de imóvel. E o imóvel, ele é sempre bom no patrimônio da pessoa, porque as dificuldades vêm e vão, o imóvel pode ter uma valorização melhor ou pior, mas ele está lá no seu ativo, ele faz parte daquilo ali, é algo que você precisou, você pode lançar a mão dele, né? Dinheiro na mão, ele coça um pouquinho, sabe? Então, assim, eu acho que você ter reservas em dinheiro interessante e você ter bens imóveis no seu patrimônio, até para você pensar de futuro, é muito interessante. É assim que eu lido com a minha vida financeira e patrimonial, entendeu? Muito interessante essa dica, porque você está pegando aquilo, como você mesmo disse, que você aplica para a sua própria vida pessoal e também passa para os seus clientes. Você tocou num ponto que eu faço questão de abordar com você em relação à questão, pensando com a cabeça dos investidores, e você tocou numa palavra que é a questão das áreas mais valorizadas. Aqui em Governador Valadares, dá para poder elencar quais são as áreas, os bairros mais valorizados, pelo menos neste momento? Olha, centro é sempre centro, né? Sempre tem uma área comercial bacana, são imóveis que nunca estão fechados, porque sempre tem demanda, mas também os imóveis são muito caros, né? Então, hoje,
se você está pensando em futuro, a gente tem novos vetores de crescimento, que são aquelas áreas lá do Cidade Nova para frente, né? O próprio Santo Agostinho, a Lagoa, que está virando um bairro assim, bem independente, assim, já com comércio próprio, com vida própria, que é bem interessante, né? Até com o início de verticalização, prédios altos sendo construídos. Então, assim, eu vejo essas áreas como áreas de crescimento, de valorização, né? Porque o centro ele já está muito maduro, já com preços já definidos, né? A não ser alguns momentos que passam por revitalização, por exemplo, a Avenida Brasil, que estava um lugar já depreciado, com casas muito velhas, de repente o setor automobilístico descobriu, e aí o terreninho que era X passou para triplo. Mudou, dobrou de preço. Sim. Todo mundo jogou aquelas casinhas no chão, construiu galpões e virou um lugar bem vibrante. Sim. Então, essas coisas acontecem, né? Então, você trabalhando com um profissional da área que pode antecipar essa visão, ou quando percebe que essa movimentação começa a acontecer, né, que é a hora de você entrar primeiro. Sim. Porque depois deixar para o final, aí todo mundo já assimilou o lucro e pronto, né? E sobre, e aí agora para poder entrar numa questão um pouco mais específica dentro do seu nicho de atuação, você como um grande empresário já possui uma empresa que já está aí no mercado há mais de 30 anos. Queria falar com você em relação à questão da liderança e gestão de pessoas. Porque outrora o líder ou o proprietário de uma empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte, ele era apenas o famoso chefe, o famoso líder. Mas hoje percebo que a questão da gestão de pessoas, principalmente uma empresa com mais de 20, 25, 30 funcionários, é algo muito importante. De fato, é por aí, a gestão de pessoas hoje é um fator primordial, até mesmo para o andamento de forma positiva da empresa. Olha, vou dizer para você que eu sou empresário há mais de 30 anos e eu digo para você assim, que com certeza a qualidade principal de um empresário, além do empreendedorismo, da visão, né, da visão de fazer aquela coisa acontecer, é gerir pessoas, porque apesar da gente estar num mundo muito avançado e etc., saber se relacionar com pessoas é uma das coisas mais importantes que existe, sabe? E você saber fazer com que o seu funcionário vista a camisa da empresa, independente disso ser uma ordem sua, né? Porque é muito fácil ele vestir a camisa da empresa enquanto você está ali olhando para ele, olhando o que ele está fazendo, né? Mas que o funcionário vista a camisa da sua empresa, independente da situação que é a chave do negócio, sabe? E sobre o líder, o papel do líder, principalmente, por exemplo, em momentos inesperados, como foi o caso da pandemia. Você teve que colocar ali e impor, e aí eu falo impor não na questão pejorativa, mas impor o seu papel de líder, a questão da liderança, o quão importante é dentro de uma empresa. Cara, liderança é tudo, né? Porque, tipo assim, as pessoas precisam de comando, né? E um comando com visão, um comando que as pessoas saibam exatamente aonde que elas precisam chegar, né? Então, que esses objetivos estejam muito bem traçados, que eles estejam na cabeça de todo mundo, sabe? Que as pessoas saibam exatamente onde está indo. E essa pandemia, ela trouxe lições muito importantes para nós. Que eu, quando aquele dia que mandou fechar tudo, eu fiquei pensando assim, como vai ser o meu dia? Aí naquele dia eu podia escolher se eu sentava e chorava, entendeu? Ou se eu arregaçava minhas mangas e partia para cima. Então, no dia seguinte, eu cheguei, reuni meus funcionários, falei assim, olha, a gente não sabe o que vem aí, né? Eu não sei se nossa empresa dura até o final do mês, entendeu? Mas a estratégia para a gente vencer isso está aqui, ó. Estamos juntos e vamos em frente? Sim. Então, o líder, ele é o primeiro que enxerga, ele é o primeiro que vê e é aquele que inspira as pessoas a seguirem e a fazerem. Sim. Naquele objetivo, todo mundo junto, entendeu? Sim. Então, essa pandemia foi uma lição importante para nós e a gente cresceu bastante, a gente diminuiu a inadimplência, mesmo em condições muito adversas, né? Então, a gente aprendeu novas formas de trabalhar, entendeu? Que hoje vieram para ficar, depois que a gente abriu e voltou ao normal, essas práticas continuaram, porque a gente viu que elas eram todas ótimas,
A pandemia, ela antecipou um futuro que já estava aí à porta, entendeu? A gente teve que assimilar toda a tecnologia e tudo mais. Então, hoje, vou dizer para você que eu acho que foi uma lição importante que a humanidade teve de todos os aspectos, até de saber o quão frágil que o sistema é, né? Porque a gente estava num mundo que a gente achava que tudo funcionava muito bem, que tudo era massa, e um simples vírusinho veio dizer para a gente que o mundo não está nas nossas mãos. Verdade. Entendeu? E para a gente poder fechar nosso bate-papo, em relação à sua última explanação sobre algumas coisas que vieram e afetaram de forma negativa ou até mesmo positiva o trabalho de quem atua nessa área do setor imobiliário, o que é que veio da pandemia para poder ficar? Digitalização de tudo, dos contatos com a pessoa. Hoje, por exemplo, lá na nossa empresa, eu falo com meus funcionários, vocês não precisam dizer a ninguém que ele tem que vir aqui para nada. Sim. Entendeu? Então, assim, não é que a gente não quer ter contato com as pessoas, mas a gente quer ter só o contato estritamente necessário no sentido da documentação e tudo mais, né? Mas, assim, tudo hoje a gente faz online. Sim. Entendeu? Eu, às vezes, estranho uma pessoa ligar para mim e falar assim, eu quero ir conversar com você. Uma reunião. Uma reunião. Assim, poxa, uma reunião, massa, a gente pode vir para tomar um café, para a gente se ver e tal. Mas a gente não precisa demais de encontrar para fazer reunião, né? Sim. Então, assim, esses benefícios todos a pandemia trouxe, porque eu acho que é um benefício, claro, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, o cliente que ia renovar um contrato todo ano, ele ia lá, com um tanto de documentação debaixo do braço, sentava na recepção, guardava lá uns 40 minutos, depois ele entrava para ser atendido pelo funcionário, ficava lá mais uns 40 minutos, né? E hoje ele não tem que fazer nada. A gente faz tudo por ele, só manda um e-mailzinho, olha, sua rescisão está concluída, ou precisa só de você me mandar uma fotinha desse documento que eu não consegui descobrir por mim mesmo no site das empresas, né? Então, assim, cara, facilitou a vida de todo mundo, né? Automatizou muitos procedimentos, então essas coisas vieram para ficar. Fausto, muito obrigado por essa verdadeira aula sobre setor imobiliário. Falamos de vários assuntos, sobre gestão de pessoas, liderança. Foi uma honra ter você aqui, muito obrigado, eu que agradeço. Empresários aqui da história de Governador Valadares. E foi uma honra ter o senhor aqui. Sucesso, desejar mais sucesso para você é quase impossível, né? E as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Obrigado. Valeu, muito eu que agradeço. Obrigado mais uma vez, Fausto. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que mais tarde tem Cruzeiro, né? Equipe da Toca da Raposa que encara a equipe do CSA. Jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Caso o Cruzeiro vença hoje, ficará a 9 pontos de distância em relação ao segundo colocado. Já que o Vasco empatou em casa, o Bahia idem e o Grêmio, né, na quarta colocação, acabou empatando fora de casa contra a equipe do Brusque. Rodada perfeita para o Cruzeiro, só falta a equipe celeste fazer a sua parte. E o Galo na Série A, amanhã, vai, né, encarar a equipe do Cuiabá. Cuiabá que vem de derrota para a equipe do Palmeiras e o Atlético que venceu a equipe do Botafogo fora de casa. Tá aí um adversário para o Atlético vencer e receber a equipe do Corinthians na próxima rodada, com o Mineirão lotado, para quem sabe o Atlético assumir a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!